Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Cirurgia plástica. Quem já não pensou em fazê-la? Hoje, com os modernos avanços técnicos, muitas pessoas podem fazê-la. Hoje, nosso convidado é o Dr. Caio Esper, médico formado pela Unifenas, especialista em cirurgia plástica pela PUC Campinas e membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dr. Caio, é um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu, Luciano, em estar aqui no seu programa, Saúde em Dia, responder algumas dúvidas para a população. Esclarecer, né? Esclarecer. Ô Caio, então uma pergunta que todo mundo, acho que é uma coisa que está na moda hoje, pelo menos atualmente, é a lipoaspiração. Acho que cada época é uma moda, né? Mas a lipo eu acho que está em alta hoje em dia. E muita gente pergunta, quantos quilos que pode emagrecer com uma lipoaspiração ou com uma lipoescultura, né? O paciente tem que ter em mente, antes de fazer uma lipoaspiração, que essa cirurgia não é um procedimento para perda de peso, tá? Principalmente a lipoescultura ou a lipoaspiração é um procedimento para dar um melhor contorno corporal, tá? Uma melhor definição da sua silhueta, entendeu? Retirar o excesso de algumas partes do corpo que estão incomodando, principalmente abdômen, flancos, culotes, região interna da coxa, tá? Essas são as áreas mais comumente lipoaspiradas. E o que muita gente acha, né, que vai fazer uma lipoaspiração, uma lipoescultura e já perde peso, né? De imediato já você entra, vamos pensar no centro cirúrgico, já sai magrinho, né? Não é bem assim, né, Caio? Não é bem assim não. Tá? O paciente, principalmente no pós-operatório, ele vai às vezes até aumentar um pouco o peso, devido ao edema ou inchaço que ele vai ter no pós-operatório. Esse resultado final, ele só vai alcançar depois de alguns meses, né? Isso que eu ia perguntar para você, em quanto tempo o paciente, né, acaba obtendo esse resultado? Geralmente esse tempo é um tempo longo, então o paciente tem ele vai sair da cirurgia, né, já observando uma melhora no seu contorno corporal. Só que o resultado final, ele vai ter aproximadamente em torno de 6 a 9 meses, tá? É lógico que no começo ele já vai sentir diferença nas roupas, entendeu? Já vai se sentir melhor, até mesmo, principalmente as mulheres, mais atraente, só que o resultado definitivo mesmo é de em torno de 6 a 9 meses. Quer dizer, não é pensar que vai sair usando manequim, né, vários números abaixo, né, e não é bem assim, né, também Caio? assim, vai perder peso? Vai perder peso, que a gente vai tirar, né, aquele tecido gorduroso que tem em excesso. Só que isso vai depender muito do paciente, cada caso, então tem que ser estudado cada caso tem uma indicação, entendeu? Cada paciente tem a sua indicação de cirurgia. Então tem paciente que a gente retira um pouco mais, tem paciente que a gente retira um pouco menos. E eu acho que é importante deixar bem claro, então, que o cirurgião plástico, né, a cirurgia plástica, não faz milagre. Quer dizer, a pessoa também tem que se ajudar numa dieta, alguma coisa assim. Que não adianta fazer uma lipo, falar vou perder tantos quilos e come à vontade, né? Aí não tem jeito, né, Caio? Ela tem que fazer um preparo, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. A gente faz a cirurgia, só que no pós-operatório ela tem que se cuidar, né? Ou fazendo academia, ou fazendo uma dieta, controlando sua alimentação saudável, uma vida saudável. Porque senão ela acaba perdendo o resultado da cirurgia. Exatamente, aí não tem o porquê, né, ter feito a cirurgia. Ô Caio, você falou agora há pouco, né, a respeito dos locais. Então, a lipo, ela pode ser feita onde no corpo? Que região do corpo? Que normalmente fala em lipo, já pensa em abdômen, né? Mas eu sei que tem outras. Pode ser feito em praticamente todos os lugares. Pode ser feito na face, pode ser feito em homens, pode ser feito na mama, né? O mais comum é o abdômen, nos flancos, né? Os locais disso como pneuzinho. Né? Então esses aí são os locais que mais incomodam na hora que coloca uma calça. Hoje em dia está usando uma cintura baixa, então sempre fica um pouco aparente. Esses flancos, né? Seriam as laterais, né? Onde que incomoda. É mais a região dorsal, a região lombar do paciente, é a parte abdominal, né? O culote, que incomoda muito, principalmente as mulheres, né? E região interna da coxa, joelho. Ou seja, pode fazer lipo de qualquer parte do corpo, né? Desde que bem indicado, né? Desde que seja bem indicado a cirurgia. E você comentou agora que o homem, né, procura o consultório também para poder diminuir a mama. Então, quer dizer, não é só mulher que procura o cirurgião plástico. Acho que hoje em dia essa preocupação, eu sou homem, não vou no cirurgião plástico. Acho que não existe isso, né, Caio? Não, hoje, assim, ainda há um preconceito, né? Mas está... Diminuiu bastante, né? Diminuiu bastante, está aumentando muito a procura de homem, a procura de cirurgia plástica, ainda mais um país igual o Brasil, que é um país tropical, né? Tem praia, piscina,
grande parte do ano o pessoal tem contato com calor, com água, então eles estão se cuidando mais, né? Estão deixando um pouco o preconceito de lado e procurando. Eu acho que não tem nada a ver, eu acho que ficar bonito todo mundo pode, tanto faz homem, mulher, né? Não há problema. Ô Caio, e na lipoaspiração, na lipoescultura, eu acho que depende também da extensão da cirurgia, do tempo cirúrgico, mas tem algum tipo de risco, algum perigo nessa cirurgia, Caio? O risco na cirurgia de lipoaspiração é muito baixo, tá? É lógico que existem os seus limites técnicos, né? Hoje a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela estipula um valor, uma porcentagem, em torno de 5 a 7% do peso corporal da paciente, tá? Que seria o volume máximo que pode ser aspirado numa lipoaspiração. Ou seja, com bastante segurança. Com bastante segurança. Além do mais, tem que ser realizado dentro de um ambiente hospitalar, de preferência, uma equipe médica competente, né? Então, procurar seu cirurgião plástico, ele tem sua formação boa, se ele fez 2 anos de cirurgia geral, se ele fez 3 anos de cirurgia plástica, se ele tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu acho que hoje em tudo dia isso é importante, né? O cobrado. paciente tem que pesquisar mesmo, Tudo né? isso daí diminui muito o percentual de complicações, tá? E hoje o que tem, existe complicação? Existe, mas a maioria, pelo menos as pesquisas mostram pra gente que a maioria dessas complicações são decorrentes de cirurgias realizadas por médicos não especialistas. Entendeu? Então, por isso que tem que procurar E locais inadequados também, né? E locais inadequados. Porque sempre a gente vê, às vezes, na televisão, Às vezes uma notícia, outra, né? Falando, morreu com lipoaspiração e tal. Mas talvez não estava com um profissional hábil e nem local hábil, né? Apropriado para isso. Muitas das vezes são realizadas em clínicas que não tem um suporte de urgência e emergência, né? Não tem uma UTI. Exatamente. Então, tudo isso aí o paciente tem que procurar antes de fazer uma lipoaspiração, né? Às vezes até lugares, vamos supor, mais em conta, mas tem que pensar na sua segurança antes de qualquer cirurgia. Exatamente. Caio, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do cirurgião plástico Dr. Caio Esper. Caio, falávamos agora há pouco, né? Você falou de uma cirurgia mais em conta, então acho que assim, tem vários preços, né? Vários locais e o paciente às vezes não preocupa com a sua segurança, preocupa mais em quanto vai pagar. Não é verdade? Eu acho que isso já deve ter acontecido com você. Doutor, eu vim fazer um orçamento. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o paciente tem que procurar, o cirurgião tem que procurar o especialista, mas pela capacidade, pelo gabarito do profissional e não pelo preço. Com certeza. Isso aí acontece a todo momento, a pessoa tem o direito de ir, passar em consulta, ver o orçamento. Lógico. Só que eu acho que também ela tem que procurar a qualidade, né? Observar onde vai ser realizada essa cirurgia. Então isso aí tem que ser bem estudado pela paciente principalmente. Um local seguro, né? Ver a condição do hospital, principalmente, se tem o corpo clínico, como já foi dito, se tem medicações de urgência e emergência, que muitas das vezes em clínicas que não são credenciadas, é lógico, isso acontece, de faltar medicação, né, de faltar um suporte de urgência e emergência, né, e toda cirurgia tem seus riscos, independente de ser uma pequena, uma mini lipo, independente de ser uma cirurgia maior. Então ela tem os seus riscos, o paciente tem uma reação alérgica durante a cirurgia. Lógico, isso aí não tem como toda a gente cirurgia prever. tem seu risco. É lógico, né, que a gente toma todos os cuidados, né, mas o paciente tem que pesar muito isso. Às vezes o barato não é o melhor. Exatamente, né? Porque a gente sempre brinca, né? Tem uma brincadeira que eu faço, que eu acho que você vai no supermercado, você tem pó de café de R$1 até R$5. Você pode escolher qual que você quer, mas se você quer o melhor, então você não vai procurar preço, não é verdade? Certeza, é isso aí. Tem que procurar a capacidade profissional de cada um. Ô Caio, e na lipoescultura, que tipo de anestesia que é feito? Pode ser realizado qualquer tipo de anestesia. Os mais comuns, anestesia local com sedação, peridural, pode ser usada a RAC e até mesmo a anestesia geral. Isso aí vai ser de acordo com cada caso, de acordo com o tempo cirúrgico, de acordo com o tipo de paciente, né? Então tem que ser bem estudado o paciente individualmente, para a gente poder indicar tanto a cirurgia quanto o procedimento anestésico. É importante passar numa visita pré-anestésica antes de qualquer procedimento cirúrgico, né, para conversar com o anestesista e tirar as dúvidas a respeito da anestesia, que gera muita dúvida, né? O paciente tem, às vezes, receio de cirurgia por causa da anestesia, coisa que
uma boa conversa com o anestesista vai sanar todas as dúvidas. E nós tivemos uma oportunidade, né, de entrevistar um anestesista e, inclusive, foi anestesia medos e mitos, né? Então a gente falava exatamente isso. Então é importantíssimo, né, fazer os exames pré-operatórios e, inclusive, uma visita pré-anestésica, que isso é muito importante. Com certeza. E como que é essa evolução no pós-operatório do paciente? Ele fica muito tempo internado, sai no mesmo dia? Como é que funciona isso, Caio? O pós-operatório de lipoaspiração, geralmente, ele é pós-operatório bem tranquilo, tá? Realiza a cirurgia num dia. Se for um procedimento pequeno, o paciente pode ir embora até no mesmo dia. Se for um procedimento, uma lipo de tamanho médio, geralmente ele dorme no hospital, no outro dia pela manhã, se estiver tudo bem, ele vai embora, tá? A evolução é boa, em torno de 2 a 7 dias o paciente já pode voltar a trabalhar as suas atividades, né? As suas atividades laborativas. Atividades físicas tem que segurar um pouco mais. Tem algumas limitações, Isso. né? Ô Caio, tipo assim, o que leva um paciente em respeito à parte estética, né? O que motiva um paciente a fazer uma lipoaspiração? É o paciente que escolhe ou ele vai te procurar e você mesmo que vai indicar a lipo ou não? Geralmente o paciente já chega no consultório com uma queixa, né? Ela vai, doutor, está sobrando um pouco de gordura aqui. Então ela já chega propondo, né, mostrando a área que ela deseja realizar a cirurgia. É lógico que a gente vai fazer um exame, vai fazer uma anamnese, um exame físico e vai propor o melhor procedimento para ela, né? Geralmente, ela já chega trazendo essa queixa para a gente. A gente só ajuda a lapidar um pouquinho a ideia e propõe a melhor cirurgia. Exatamente, quer dizer, a função do cirurgião ali é explicar para o paciente o melhor para ela. E mesmo se for necessário contraindicar a cirurgia, né, contraindicamos. Se o paciente estiver muito acima de peso, que resolve fazer uma cirurgia para perder peso, para emagrecer, né, é melhor ela primeiro perder um pouco de peso com dieta e depois voltar a procurar a gente. Então, de uma maneira geral, quando que seria desaconselhável então esse tipo de cirurgia? Geralmente quando o paciente está um pouco acima ou bem acima do seu peso. É melhor antes ela, como eu já disse, perder um pouco de peso, né, para depois realizar a cirurgia. Ela vai ter um resultado melhor, vai ter um pós-operatório melhor, entendeu? Ela vai ficar bem mais satisfeita com o resultado que ela espera, que ela deseja. E agora há pouco nós falávamos, né, da capacidade do profissional, do cirurgião. Tem como o paciente checar isso antes de procurar um especialista, Caio? Tem sim. Hoje a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ela disponibiliza o site, que é www.cirurgiaplástica.org.br, né, ou pelo telefone, que é só ligar também que eles dão informação. E os exames que devem ser realizados antes, você poderia, pelo menos assim, de um modo geral, lógico que depende muito de cada caso, cada cirurgia, mas de uma maneira geral, quais exames assim que o paciente deveria fazê-lo? Os exames são de qualquer cirurgia, tá? Então seria exames de rotina, o exame de sangue, ele consta coagulograma, hemograma, glicemia, né, para procurar alguma patologia na paciente. Urina 1, né, que seria o exame de urina normal, de rotina, raio-x de tórax, eletro e, se houver necessidade, algum exame complementar, caso o paciente apresente alguma outra patologia. Esse eletro, ou seja, seria uma avaliação cardiológica, eletrocardiograma, né? Isso, uma avaliação cardiológica. E eu acho também, Caio, que é muito importante aquela confiança, né, entre o paciente e o médico. Eu acho que o paciente tem que confiar, tem que depositar toda a confiança no cirurgião, porque senão o trabalho não serve de nada, né? Com certeza, ele tem que ter uma relação. Em qualquer tratamento, acho que médico, tanto clínico quanto cirúrgico, o paciente tem que confiar no seu médico. Senão ele nunca vai estar satisfeito com o resultado ou com a cirurgia alcançada, com a cirurgia proposta. Então ele tem que ter uma boa relação médico-paciente. Como que a gente alcança isso? A gente alcança numa consulta, numa conversa, retirando todas as suas dúvidas sobre a cirurgia. Com isso a gente melhora a relação médico-paciente e a confiança aumenta, né? Tanto com o paciente em relação ao médico e do médico em relação ao paciente também, que é importante. Eu acho que é muito importante. Hoje em dia, Caio, eu acho pela correria da vida, não sei porquê, mas muitos profissionais esquecem daquela atenção devida ao paciente, aquela boa anamnese, né, que deve ser feito. Eu acho que isso é importante, tem que ser feito, né? Todo profissional tem que fazer. Isso, ainda mais numa cirurgia plástica, que é uma cirurgia estética. Geralmente o paciente que procura a gente, ele não está doente.
Ele procura porque ele deseja fazer uma cirurgia, né? Então, ele não procura porque ele precisa. Exatamente, né? ele vai fazer. Ele vai porque ele. Para melhorar a autoestima, né? Melhorar a autoestima, melhorar o astral, vamos dizer assim, né? Mas. Então, ele tem que ter essa boa relação médico-paciente. Ô Caio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez a especialidade na PUC em Campinas. Quantos anos é essa especialidade? Eu sei que você fez bastante tempo, né? De cirurgia plástica, são 3 anos de cirurgia plástica. Entendeu? Um serviço credenciado ou pelo MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, ou pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O serviço da PUC é credenciado pelos dois. Entendeu? Então, é um serviço que tem uma boa referência. É um serviço idôneo. Isso, né? além dos 2 anos de cirurgia geral. Que é super importante, credenciado, né? Também. Quer dizer que antes da cirurgia plástica você fez a cirurgia geral? Tem que ter o treinamento em cirurgia geral. É obrigatório o treinamento em cirurgia geral em 2 anos de residência em cirurgia geral para poder realizar a cirurgia plástica. Caio, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do Dr. Caio Esper, cirurgião plástico. Caio, eu sei que toda cirurgia, todo procedimento invasivo, digamos assim, tem suas complicações. Essas complicações, acredito eu, que tem a ver também com o local escolhido, tipo assim, o melhor local, que às vezes o paciente procura, vou fazer uma lipo no consultório, vou fazer numa clínica, vou fazer no hospital. Está relacionado a alguma coisa dessas complicações ou não? Tá sim. Hoje, para minimizar essas complicações, tá, é melhor que o paciente procure um centro especializado, assim, um hospital, tá, que tenha boa referência, que tenha uma boa estrutura, um corpo clínico de boa qualidade, que tenha uma estrutura hospitalar boa, né, igual eu já falei, um serviço de urgência, de emergência, UTI, né, bons profissionais, entendeu? Então tem que ter toda essa estrutura e, além do mais, procurar um bom profissional para a realização dessa cirurgia. A gente toma alguns cuidados durante a cirurgia para evitar todas as complicações. Quando a cirurgia é realizada dentro desses padrões técnicos, o risco de complicação é muito menor. Quando foge desses padrões, é onde acontecem as complicações que a gente vê na mídia, em todos os lugares. Eu acho que uma coisa também, Caio, que acho que todo cirurgião, né, lógico, normalmente o paciente ele quer resolver de uma só vez, ele quer internar e usar uma internação só e resolver, quer fazer lipo aqui, ali, lipoescultura, ou uma cirurgia plástica de abdômen, plástica de mama. Eu acho que a extensão da cirurgia também acaba tendo alguma complicação e pode ter consequência séria nesses procedimentos. Com certeza. Quanto mais cirurgia a gente associa, e maior o tempo cirúrgico, maior os riscos de complicações. Dá para associar a cirurgia? Dá, mas tudo tem o seu limite. Dá para a gente fazer uma cirurgia, associar uma cirurgia que não tem um tamanho grande, que seja de porte pequeno, não de porte grande, médio. Exatamente. Porque senão vai aumentar muito o tempo, consequentemente vai aumentar os riscos e as complicações. E também eu acho que nesse risco entra em questão a idade do paciente também, né? Quanto mais idade, acredito eu que teria que ser menos tempo operatório e menos cirurgia, né? Isso. Digamos assim. A associação de cirurgias, assim, principalmente de especialidades diferentes, vamos supor, vai aproveitar, vai fazer uma cirurgia de vesícula e vamos fazer cirurgia de abdômen. Dá para fazer? Dá para fazer, mas é complicado, entendeu? Então tem que ser um caso bem estudado. Cada caso é um caso. E o cirurgião tem que ser consciencioso e explicar para o paciente que realmente isso aí pode ter problema. Com certeza. E o cirurgião fala não e acabou. Não adianta o paciente querer economizar, mas vai complicar a sua vida ou o resultado da cirurgia no pós-operatório. Ela vai fazer uma cirurgia estética, né, procurando um bem-estar, um resultado bom. E não correr o risco de vida, né? Não correr o risco de ter um resultado ruim. Exatamente. Pode ter infecção, pode ter outras complicações. Então, antes de tudo, tem que, assim, pesar essas cirurgias, vamos dizer assim. Tá? Dá para associar? Dá, mas tudo tem o seu limite. Tudo tem seu limite. Não pode exceder os padrões técnicos, entendeu? O tempo cirúrgico, porque senão vai aumentar o risco de complicação. Quer dizer, não adianta você querer só agradar o paciente, né, e o paciente correr um risco na mesa cirúrgica. Isso tem que ser conversado com o paciente, explicado, falar todos os riscos, entendeu? Porque se acontece alguma coisa e ele não está ciente do risco,
né? Depois ele vai cobrar do seu médico o que aconteceu, independente de qualquer cirurgia, pode tanto plástica seja ou qualquer procedimento qualquer cirúrgico. procedimento cirúrgico. Caio, vamos chamar a nossa repórter Érica Azevedo para algumas perguntas, né, de alguns telespectadores. Vamos lá? A lipoaspiração é uma cirurgia feita para a redução do volume de gordura em áreas localizadas, deixando o paciente com o melhor contorno corporal. Embora muitos pensem, a lipoaspiração não é feita para perder peso, pois a maior mudança se dá na silhueta corporal e não na balança. Doutor Caio, eu gostaria de saber que assim que eu fizer uma lipoaspiração, quanto tempo eu posso voltar às atividades do dia a dia? Então, como eu já disse, a lipoaspiração é uma cirurgia, é como qualquer outra cirurgia, ela vai ter o seu tempo de repouso, mas em torno de 2 a 7 dias, mais ou menos, no pós-operatório, vai depender de caso a caso, do volume aspirado, e até mesmo de cada paciente. Tem paciente que responde bem à cirurgia, tem paciente que demora um pouco mais, é um pouco mais manhoso, então ele demora mais a voltar às suas atividades. Mas geralmente em torno de 2 a 7 dias. Vai depender do tamanho da cirurgia, de alguns outros fatores. Né? Vamos a mais uma pergunta, Caio? Doutor Caio, qual parte do corpo posso fazer uma lipoaspiração? Então, como já foi dito, a gente pode realizar a lipoaspiração em praticamente todas as partes do corpo, quando bem indicada. Tá? Pode ser realizado lipoaspiração na região submentoniana, qualquer, essa papada. Geralmente o homem procura mais essa cirurgia. Região da mama masculina, região das costas, do abdômen, do dorso, flanco, que é o famoso pneuzinho, culote, região interna da coxa, joelho. Enfim, o corpo todo, né? Todas as partes que têm indicação de ser realizada a lipoaspiração. Vamos mais uma pergunta? Eu gostaria de saber se eu posso associar outros tipos de cirurgia plástica à lipoaspiração? Pode sim, Letícia. Só que dentro de seus limites. Se for uma lipoaspiração de um porte maior, que vai gastar um pouco mais de tempo, é melhor realizar só a lipoaspiração. Tá? Há a possibilidade de associar outras cirurgias sim, mas dentro de um limite, tá? Dentro de um tempo cirúrgico para evitar complicações. Tá? E alguns fatores técnicos que podem impossibilitar a realização dessas cirurgias associadas. Depende muito, como nós falamos agora há pouco, né? O tamanho da cirurgia, Isso. extensão, ou mesmo idade do paciente. Idade. Né? Alguma patologia existente, ou diabetes, alguma coisa, acho que tudo isso tudo interfere, tem que ser estudado no pré-operatório. Exatamente, por isso que é importante para impor os né? limites nos procedimentos cirúrgicos. Dá para fazer cirurgia nesses pacientes? Dá, entendeu? É possível realizar. Só que tem que explicar para o paciente, tem que fazer um pré-operatório bem feito, conversar bastante com o paciente, porque existem as limitações, que independe do médico, né? É mais relacionado aos pacientes. Vamos a mais uma pergunta, Caio? Doutor Caio, eu gostaria de saber o que é uma mini lipo e se ela é mais segura do que a tradicional. Então, mini lipo, hoje em dia esse termo mini lipo, ele é muito usado principalmente em clínicas de estética, né? Existe esse termo? Existe, tá? Mas toda cirurgia, toda lipoaspiração é um procedimento invasivo, tá? Independente do seu tamanho. Tem as lipos de pequeno porte, médio porte e grande porte, mas não deixa de ser um procedimento invasivo, de ter anestesia, do paciente sofrer independente do tamanho, um procedimento anestésico, independente do tamanho, tá? Vai ter seus riscos do mesmo jeito, tá? É um risco menor, porque é um procedimento menor? Sim, mas tem os seus riscos. Vamos mais uma pergunta, Caio? Doutor Caio, gostaria de saber qual o tipo de anestesia para uma cirurgia de nariz? Então, geralmente, a anestesia utilizada é ou a sedação com anestesia local, tá? Ou a anestesia geral. Tá? Vai depender também do paciente, do comportamento do paciente no pré-operatório. Se for um paciente mais tranquilo, dá para realizar a cirurgia com anestesia local e uma sedação. E uma sedação, o paciente fica mais relaxado, né? Ou se for um paciente um pouco mais agitado, um paciente que você vê que ele não vai ficar muito quieto durante a cirurgia, é melhor uma anestesia geral. Tem mais alguma pergunta, já? Cirurgia em orelha em abano pode deixar cicatriz?
ela deixa cicatriz, só que a cicatriz ela é escondida atrás da orelha, tá? É uma cicatriz pequena, em torno de 2 centímetros, na região posterior da orelha, bem aqui atrás, que o cabelo ou a própria localização dela, ela vai ficar bem inaparente. Ô Caio, tem uma idade apropriada para fazer a cirurgia da orelha de abano ou não? Tem. Geralmente, tá, a cirurgia de orelha, ela é em torno dos 7, 8 anos de idade, 6, 7, 8 anos de idade. Por quê? Nessa idade que a orelha atinge o seu tamanho adulto, vamos dizer assim. Tá? Então, a orelha de uma criança com 6, 7 anos de idade é praticamente o tamanho da orelha que ela vai ter quando ela for adulta. Tá? E outra, além disso, tem o fator psicológico para a criança, que é bem na idade escolar. Né? Então, o pessoal, os colegas dela de escola, vai começar a colocar apelidos, que a paciente Exatamente. vai, às vezes, até deixar de ir à escola por causa da orelha. Ô Caio, nosso papo está ótimo, está muito interessante, tenho certeza que está esclarecendo muito, né, os nossos telespectadores, mas infelizmente estamos chegando ao final. Então eu gostaria, antes de terminar o programa, que você deixasse para a gente o endereço, né, seu telefone, o endereço do seu consultório, para o pessoal poder te procurar. Estou em Poços de Caldas, na rua Rio de Janeiro, tá? Número 344. O telefone é 3721-3363, tá? 3721-3363. Isso. Bom, então é só ligar, quiser tirar alguma dúvida, quiser conversar com a gente, estamos à disposição. Caio, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Tenho certeza que nós temos assunto assim para várias horas, né? Assunto de sobra. Então você está convidado a voltar quantas vezes quiser no nosso programa. Eu que agradeço, Luciano. É um prazer estar aqui esclarecendo as dúvidas da população. Né? E eu conto em voltar aqui para a gente bater mais um papo. Caio, prazer. Chegamos ao final então de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.